deixar avisado para todos. Então, dou por iniciado a mesa de abertura do 10º Cobrefil, e a gente vai, nesse primeiro momento, ter algumas falas. Primeiro, a aprovação do regimento, que eu chamo o Francisco Xavier, da UNB, e é membro da ABEF, para ele falar sobre essa aprovação do regimento. Francisco, você tem 10 minutos para fazer essa apresentação. Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Francisco, como o Rafael falou, eu sou estudante de filosofia, né, pela Universidade de Brasília. Estou agora no movimento de formação do partido do PCBR, né, Partido Comunista do Brasil. E também já estou no meu segundo ano de gestão, e a gente vai comentar agora, né, sobre o regimento, né, que logo aqui agora nessa mesa de abertura nossa, a gente já vai dar, né, o pontapé inicial, não apenas no evento, mas de certa forma, né, em todo... Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certinho? Beleza. Mas também, né, no projeto político que a gente, de certa forma, né, está tentando estabelecer para a nossa classe, né, tanto como estudante de filosofia, como professor, como pesquisador, né, através do Cobrefil. E antes, né, da gente passar para a parte do regimento, eu queria falar um pouquinho, né, do tema, né? Por que a gente escolheu fazer o Cobrefil, né, com esse tema, né, de revalorização, revolução, né, e a luta pela reconstrução, né? Praticamente que os 3 R's, né? E aí eu preparei aqui algumas coisinhas que eu vou falar aqui para vocês, e a gente vai dialogando. Qualquer coisa, vocês tiverem dúvidas, se o Vinícius ou quem estiver aí na direção daqui a pouco conseguir abrir o regimento para a galera ir acompanhando, ia ser legal também. Mas vamos lá, né? Primeiro, né, por que reconstrução, né? A história da filosofia do Brasil sempre foi muito marcada por disputas políticas e sociais. Do período colonial ao século XIX, foi restrita às elites, e mesmo a partir dos anos 1930, sua presença no ensino foi estável. Na ditadura, entre 1964 e 1985, ela foi retirada do currículo em nome de uma formação técnica, substituída por disciplinas cívicas como forma de silenciamento. A resistência de professores, estudantes e movimentos sociais garantiu sua volta em 2018, quando se tornou obrigatória como direito do povo. Porém, a reforma do ensino médio desmontou novamente a disciplina, diluindo em áreas do conhecimento. E revalorizar a filosofia, né, hoje significa organizar a sociedade para exigir sua obrigatoriedade na educação básica em todo o país. E, né, não só isso, né, porque um pouquinho que vai ter agora na parte do porquê da revolução, que acontece em qualquer um, né, seja entusiasta da filosofia, ou estudante, ou professor, etc., sabe que não apenas a filosofia, mas todas as ciências humanas, né, de certa forma, a gente está sofrendo esse retrocesso. A gente está querendo dar esse retorno, né, a tornar a escola, o ensino público e até mesmo a universidade, né, nessa questão técnica, né, aonde as ciências humanas, né, por terem um caráter mais subjetivo, um caráter inclusive, né, principalmente um caráter literalmente das humanidades, né, os governos, os movimentos de direita, né, estão querendo retirar, né, essas coisas da escola, da universidade, retirar a possibilidade, a autonomia dos professores, né? E aí, para isso, agora a gente vai falar da revolução, né? E quando a gente fala de revolução, é justamente essa questão de organizar os estudantes, os professores, os movimentos estudantis, sociais e as diversas instituições do Brasil para exigir a presença obrigatória da filosofia na educação básica em todas as instâncias, municipais, estaduais e federais, e, se possível, até em todos os níveis da educação, desde os mais básicos, a educação infantil, e, com certeza, os mais tardios, como o ensino fundamental e médio. É lutar pela qualidade e pela dignidade dos trabalhadores da educação, é garantir que graduandos e graduandas de filosofias possam, desde a matrícula na universidade, vislumbrar seu pertencimento à classe trabalhadora, com condições dignas de trabalho e de formação. Portanto, a revolução só será efetivamente real quando aqueles que escolheram a filosofia não carregarem medo, nem ansiedade em relação ao futuro, mas a confiança de que serão profissionais respeitados, reconhecidos e necessários
em seu ambiente de trabalho e no mundo, que consigam ser enxergados pela sociedade como a classe que carrega em si a fagulha inicial dentro do escopo do interesse filosófico, a emancipação e difusão total do conhecimento em todos os níveis, numa área do conhecimento e da praxis humana que tem ou que deveria ter em seu horizonte a libertação da classe trabalhadora e da consciência humana como um todo, das correntes materiais e imateriais do pensamento e da existência humana, elevando não apenas a filosofia, mas todo o escopo da educação infantil e das áreas da educação, assim como a educação básica, média e também a universidade, né? E quando a gente fala de revalorização, para a gente reconstruir, né? Não só essa parte, como é que a gente pode dizer, realmente, de certa forma, até mais urgente e mais material da filosofia no Brasil, mas também a gente fala em descolonizar os currículos, de abrir espaço para que os estudantes brasileiros pensem a si mesmos, mesmo que muitos digam que não existe filosofia no Brasil. Reconstruir é, nesse sentido, gerar condições para que se produza filosofia no Brasil. É preciso pensar em uma filosofia popular, negra, indígena, oriental, uma filosofia que discuta questões de gênero, sexualidade, relações étnico-raciais em todos os currículos brasileiros. Reconstruir não significa, né, destruir a tradição eurocentrada, clássica, mas que as instituições de ensino possibilitem novas formas de filosofar e de se estudar a filosofia. Reconstruir é, portanto, um ato coletivo e esperançoso, e que a filosofia sirva à juventude, e não a juventude sirva à filosofia, né? Queria apenas... Vocês estão contando meu tempo aí, agora eu vou aqui rapidinho. Tem como abrir aí? Deixa eu ver se eu consigo aqui. O Arthur vai transmitir agora. É. Então aqui agora a gente vai passar, né, para a parte do regimento. Falar aqui rapidinho com vocês, né? Bem breve. Abriu? Tá aparecendo para vocês? Aí, maravilhoso. Todo mundo vendo? A coisa viva. Legal. Aí, bem brevemente, né? O primeiro capítulo fala das disposições gerais do Cobrefil. Ele regulamenta a organização, o funcionamento e as atividades da nossa 10ª edição do Congresso Brasileiro sobre Filosofia, que está acontecendo, começando agora, né? Entre hoje, o dia 28/10, e o dia 1º de novembro. Nosso regimento constitui o espaço do Cobrefil como um espaço voltado não apenas para a formação acadêmica, né? Mas também um espaço de debate e política do movimento estudantil de filosofia, dispondo, inclusive, de poderes deliberativos e eleitorais. O segundo capítulo fala dos objetivos do Congresso, né? E grande parte desses objetivos diz respeito ao Plano Nacional de Formação e Ação Política do MEFIL, como discutir e aprovar um novo nome e estatuto da nossa entidade nacional, que, né, a gente, no momento, né, a gente está atuando sobre a sigla da ABEF. Só que por questões burocráticas e legais, a gente, né, não pode utilizar a sigla ABEF. Ela tá sob a tutoria de outras pessoas, tutoria de pessoas que a gente não tem contato, né? E aí, dito isso, a gente vai precisar agora, né, reorganizar, né? Arranjar uma nova sigla para que a gente consiga se estruturar em volta dela. E até, de certa forma, bom, que com uma nova sigla a gente traz novos áreas, né? Do movimento de filosofia. A gente, né, já dá uma nova face, porque realmente o Vinícius daqui a pouco vai falar do histórico. A gente da filosofia tem uma relação um pouco conturbada com a nossa própria organização estudantil. Aqui fica bem clara a intenção do Cobrefil de ser um evento de restauração, buscando construir um novo corpo político nacional e que possua poder e autonomia para batalhar pelas demandas que os estudantes de filosofia possuem ao longo de todo o Brasil. O terceiro capítulo diz respeito quase que ao nosso cronograma, explicitando quase que em ordem os acontecimentos do evento e a sua natureza virtual, permitindo assim uma melhor acessibilidade, né, do Cobrefil. Começaremos com nossa presente mesa de abertura, que logo em seguida dará espaço para as rodas de conversa, que tem seu caráter formativo, ao permitir a troca e o diálogo no processo dialético de formação, mas também propositivo, onde as rodas servirão de inspiração para entendermos o cenário filosófico de diversos pontos de vista, passando por mesas de formação acadêmica, ensino de filosofia, decolonialidade, mulheres da filosofia, entre outros temas. Ainda diz respeito às deliberações dos conexos, que contarão com caráter vinculante e deverão ter suas decisões registradas e divulgadas ao público no Instagram para o acesso de todos. A votação nos conexos será feita pelos delegados e delegadas já eleitos e devidamente credenciados. O quarto capítulo diz respeito à comissão organizadora e basicamente enumera as competências da comissão, como o planejamento do Cobrefil, assegurar o cumprimento desse regimento, não só o cumprimento desse regimento, mas como a votação dele, né?
e gerir as inscrições, certificações e comunicações, mantendo a transferência do evento e etc. E não apenas do evento, né, mas como de todo o processo. O capítulo 5º explicita os participantes os seus direitos. Os delegados possuem voz e voto e os ouvintes apenas voz. O capítulo 6º trata das certificações com os ouvintes recebendo certificados de 20 horas e os delegados e delegadas participantes poderão receber certificados de 30 horas de participação. Em ambos os casos, é necessária a comprovação de participação em 70% do evento, que equivale a 3 dos 4 dias totais do Coberfield. A verificação de presença se dará por listas que serão passadas durante as articulações ou também pelo registro das plataformas que a gente vai utilizar para se comunicar. O próprio SIGA, ele mantém, né, uma lista de presença de todo mundo que participou e que frequentou aqui. Então, podem ficar tranquilo, né? Quem entrou, às vezes sai um pouco mais cedo e tal, já fica aí. Mas, né, vamos tentar participar, não só entrar, né, ficar 15 minutinhos para registrar lá, pegar o certificado. O capítulo 7 do regimento fala do processo eleitoral, que trata, né, como eu falei agora, do novo nome da entidade filosófica estudantil brasileira, a aprovação do novo estatuto e a votação das chapas, que serão supervisionadas pela comissão organizadora provisória da ABEF, dada a execução de certas competências. Deixa eu achar aqui, como publicar as regras do processo eleitoral, credenciar as chapas, organizar os movimentos de defesa e teses, supervisionar a votação eletrônica e divulgar o resultado final, e encaminhar a plenária final a homologação dos resultados. O capítulo 8 é o da plenária final. Aqui já diz respeito aos últimos momentos do evento, com as deliberações de recebimento dos relatórios dos CONEX, a homologação e aprovação e divulgação dos resultados eleitorais e as resoluções finais do Congresso. O último capítulo 9 apenas trata das questões de omissão no regimento, que talvez, né, de certa forma é natural, visto que esse mesmo regimento se encontra em formação e em processo de aprovação, mas com todo o processo sendo regido em consonância com os princípios democráticos e deliberativos do MEFIL, né? Esse regimento começa a valer após sua aprovação nesta mesa inicial e dando pontapé inicial não apenas ao Coberfield, mas o projeto político que pretendemos construir ao longo dos próximos anos pela filosofia, né? Eu espero ter conseguido falar aí dentro dos meus 10 minutos, né? Acredito que agora nosso colega Vinícius, que vai continuar, ele vai, né, falar um pouco do histórico da militância da filosofia no Brasil, no Coberfield, dos eventos. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma coisa não ficou claro, alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não? Então, Não. vou passar a palavra para o nosso caro Vinícius. Antes de eu iniciar a explanar aqui o histórico, gostaria de saber quem são os delegados aqui. Pedir para levantar a mãozinha aqui do chat. Felipe Toledo. Pronto. Agora, desses delegados que estão aqui, a gente precisa aprovar o regimento por aclamação. Então, permaneçam com a mão levantada para aprovação. E é isso, o regimento aprovado. Agora eu vou apresentar aqui a tela para vocês. Esse histórico do Coberfield, a gente vem pensando desde quando surgiu a necessidade de ter uma entidade de filosofia estudantil. Então, fizemos uma pesquisa por sites, no próprio Facebook, vendo como foi as gestões passadas, como foram os encontros, tentando encontrar os temas, não foi muito fácil, mas a gente conseguiu de alguns temas, algumas datas, algumas universidades, coletamos tudo para apresentar aqui para vocês. Vamos lá. Estão conseguindo ver? Tudo certo. Pronto. Sim. Então, histórico do Coberfield, Congresso Brasileiro do Estudante de Filosofia. O Coberfield, ele surgiu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, durante a realização da 22ª edição do Enefil, em 2006,
E a conjuntura dessa necessidade foi reorganizar o movimento estudantil de filosofia, que a gente chama de MEFIL, porque a filosofia enfrentava um apagamento do seu espaço, que sempre enfrentou, né? A história da filosofia no Brasil é a história de apagamento, dependendo do governo ela permanece, dependendo de outro ela sai. Então, no meio dessa luta, os estudantes viram a necessidade de formalizar um encontro à parte do ENEFIL com um pressuposto político, né? Então, dada a fragilização das instâncias nacionais de organização estudantil e disputas internas, fragmentações e esvaziamentos de pautas, foi com esse cenário que surgiu o Congresso Brasileiro de Estudantes de Filosofia. Então, o primeiro encontro foi em São Paulo, que ocorreu do dia 17 ao dia 22 de julho de 2006, e o contexto era esse que eu acabei de falar, de revalorização da filosofia, né, na educação básica. A gente também pode ver o contexto político de luta do movimento estudantil junto com os professores para inserir a obrigatoriedade do ensino da filosofia na LDB, né. E o segundo, o Brefio, ocorreu do dia 22 ao dia 27 de julho de 2007, em Belo Horizonte, BH, com o tema Universidade, Ideologia e Dominação, o estudante de filosofia na luta por um pensamento crítico e a serviço da transformação social. Já o terceiro, Cobrefio, ocorreu do dia 13 a 21 de julho de 2008, em Campina Grande, na Paraíba. E o tema foi Educação e Engajamento, Desafios e Perspectiva do Movimento Estudantil de Filosofia. E com esse tema, né, o Congresso já teria seu encorpamento, né, teria todo um corpo já preparado, teria ampla participação dos estudantes, e os estudantes não apenas teria uma forma de fazer eventos de filosofia mais acadêmico, mas também a necessidade de se debater a política, debater a presença de pessoas negras, de mulheres, trabalhadores dentro da própria universidade. Então, foi com esse intuito também que surgiu a Associação Brasileira de Estudantes de Filosofia, a ABEF, que nasceu em 2008, mas foi pensada durante esses congressos, né? Então, no quarto Cobrefio, foi do dia 19 a 26 de julho de 2009, em Guarulhos, São Paulo, com o tema Para Além dos Muros da Universidade, Caminhos à Emancipação Popular. Então, aqui já tinha, assim, uma entidade, né, que organizava esses eventos. Então, as deliberações do Cobrefio já atualizava a política de atuação da ABEF, a construção coletiva do que eles chamavam de estágios interdisciplinares de vivência, que seria a filosofia na prática, nas periferias, e também a articulação com movimentos sociais, estudantis no campo, na cidade. Então, com a ABEF, os estudantes conseguiram, aos poucos, sair um pouco da universidade e atuar também na periferia e em demais localidades. O quinto Cobrefio aconteceu dia 17 a 25 de julho de 2010, em Salvador, Bahia, com o tema o estudante na construção de uma nova realidade. Então, existia o Plano Nacional de Formação e todos os encontros, eles atualizavam e aprovavam esse Plano Nacional e aprovavam também as moções em defesa da filosofia. E também nesse encontro, os estudantes defenderam, né, a participação de estudantes de filosofia nas ocupações do Reúne, nas lutas contra o aumento das passagens, no dia, e também no 1º de maio de 2009, em Fortaleza, além de fortalecer esses estágios, né, de atuação prática. O sexto Cobrefio aconteceu do dia 7 a... acho que foi do dia 17, tá? 17, vamos supor que seja 17, a 23 de julho de 2011, em Belo Horizonte novamente. Então, o tema seria o papel da filosofia para a compreensão da sociedade, da realidade social. Então, nesse tema, defendeu-se a lei que exigia a filosofia nas escolas, com docentes da área, então existia também essa formação política de defesa da filosofia e de professores formados em filosofia.
porque até hoje a gente tem concursos precarizados, né? Então, a ABEF também atuava nesses campos políticos. Também foi aprovada moções de apoio à greve em Minas Gerais, dos técnicos das federais e de repúdio a todas as formas de opressão, e também eles fizeram repúdio ao DCE da Unimep, que havia negado o apoio aos estudantes de filosofia. Também aderiu à campanha 10% do PIB para a educação já e deliberou pela participação do primeiro Seminário Nacional de Universidade Popular. O 7º Cobrefil aconteceu de 15 a 21 de julho de 2012, em Pelotas, Rio Grande do Sul, com o tema Política, Filosofia e Ética no Brasil. E a edição foi marcada pelo esvaziamento das pautas políticas, em comparação com as anteriores. Não, deixa aí, eu vou tirar aqui. Então, a gente já notava aqui que a ABEF já estaria perdendo sua força, e o Cobrefil também passou a ter um cunho mais acadêmico e perdeu-se aos poucos seu cunho político, né, de organização do movimento estudantil. Mas, mesmo assim, a ABEF conseguiu a aprovação e a adesão da campanha nacional contra a repressão, os processos judiciais e a perseguição política em resposta às prisões e à violência policial contra estudantes em universidades como Unifesp, UFF e USP, para além da repressão em manifestações pelo passe livre. Tá, aqui tem um registro do encontro. O 8º Cobrefil aconteceu dia 20 a 27 de julho de 2013, em Guarulhos, São Paulo, com temas as atuais dificuldades da organização dos estudantes de filosofia, entidade de base e entidade nacional. Então, a gente já tinha ali um prelúdio de que algo estava acontecendo na organização para ter um tema tão significativo como esse. Então, a edição aconteceu no cenário de crise da gestão eleita da ABEF, foi marcada por divergências internas e externas, e na convocatória a ABEF defendia que o Cobrefil deveria se manter menos acadêmico e mais político, né, para fortalecer a organização estudantil. Então, esse congresso já expressou aí um declínio, uma crise organizativa do movimento estudantil aqui no Brasil, de filosofia. Tá. Aí, com o último Cobrefil, em 2013, né, ocorreram outras edições, mas a gente não teve o registro. Contudo, em 2017, foi convocado um Cobrefil junto com o Enefil, já acontecia junto com o Enefil, eles fizeram a junção também, só que no 9º Cobrefil, que ocorreu junto com o Enefil do dia 17 a 22 de julho de 2017, em Fortaleza, os estudantes decidiram integrar o Cobrefil à programação do Enefil em 2014, mas nesse encontro os estudantes decidiram a extinção do Cobrefil, dada a necessidade de que o Enefil poderia sim se tornar um espaço político, que veio sendo nos últimos anos também. Então, foi formalizada a Executiva Nacional de Estudantes de Filosofia, que atuava junto com a ABEF nas questões acadêmicas e no Enefil, mas a ABEF deixou de existir em 2014, por causa de uma profunda crise na gestão. Então, foi instituído o Estatuto da ENEF, que é o mesmo da ABEF, com algumas modificações sutis, e isso demonstra uma continuidade no movimento estudantil. E hoje estamos aqui abrindo o 10º Cobrefil, né, com o mesmo objetivo de sua origem, que vai ocorrer com o tema Revalorização e Revolução, a luta pela reconstrução da filosofia no Brasil, que já foi explanado pelo colega Francisco. Então, o nosso objetivo é discutir a urgência de instituir uma entidade nacional com personalidade jurídica para organizar o Cobrefil, o Enefil, o Erefil, que são encontros regionais, e elaborar um plano político de ação e formação do movimento estudantil de filosofia. Então, esse é o nosso objetivo, e pretendemos que, com esse Cobrefil, consigamos
traçar um caminho para o movimento estudantil de filosofia novamente. E é isso, muito obrigado. Obrigado, Vinícius. O Vinícius, ele trouxe para a gente aí a apresentação do histórico do Cloverfield, e agora eu vou convidar o Clemenson Machado Batista, que é o coordenador-geral do CAFIL, da UFT, para ele falar um pouco sobre o NFIL 2025, que irá acontecer também lá em Tocantins, mais uma parte também online, né? Boa tarde, Clemenson. Boa tarde, eu gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do Rafael. É um prazer e uma honra podermos estar aqui. E eu gostaria de falar um pouco dos desafios, né? Ouvindo vocês falarem um pouco do desafio dessa volta do Cloverfield, esse desafio se soma à volta do NFIL, que é o Encontro Nacional dos Estudantes de Filosofia do Brasil, que o último aconteceu na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 2019, ou seja, mais de 5 anos sem acontecer. Sei que teve a pandemia e outros fatores que foram né, que foi difícil para todos nós, mas a questão da filosofia e os desafios que a filosofia enfrenta não é de agora, né? Inclusive, como foi muito bem explanado aqui nas falas. De certa forma, não há uma cultura de filosofia no Brasil e não há interesse em quem domina que haja essa cultura. O NFIL 2025, para ganhar tempo, né? Ele vai acontecer agora do dia 11 a 14 de novembro de 2025, aqui em Palmas, Tocantins. Todos vocês são convidados a participar. O tema é a importância do ensino de filosofia no Brasil. O objetivo desse tema é deixar bem claro por que o ensino de filosofia é importante. É importante que a sociedade saiba por que é importante o ensino de filosofia, e muitas vezes isso não é claro para a sociedade, e é a sociedade que elege os representantes. Então, é importante a sociedade saber o que é importante, inclusive para, na hora de votar, ela escolher a pessoa que tem a ver com aquilo que ela considera que é importante. Importante para ela, importante para os seus filhos, importante para a família, para a sua comunidade, para a sociedade e para a nação brasileira. A gente sabe que o exercício do senso crítico é fundamental para que a gente não seja massa de manobra. E a filosofia está diretamente ligada a isso, né? A argumentação, senso crítico, buscar ter mais consciência e mais discernimento. E a volta do Cloverfield, assim como a volta do NFIL, acaba sendo uma volta também política. E política no sentido grande e valoroso da palavra política, que na filosofia não se separa da ética, que é a administração da nossa casa, né? Da nossa vida, da nossa família, da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, da nossa nação. E é com esse intuito. Se a gente for olhar as dificuldades, a gente não volta. Se for esperar um tempo propício, corre o risco de não voltar ou de demorar muito tempo para voltar. Então, a ideia é que volte, e ainda que volte simples e pequeno, que isso possa se desenvolver e crescer e se fortalecer cada vez mais, para que, mesmo que seja um trabalho de formiguinha, que a gente possa estar colhendo frutos, e daqui 5, daqui 10 anos, a gente poder ver que muita coisa foi feita. É nesse sentido que volta o NFIL, o Encontro Nacional dos Estudantes de Filosofia, que vai acontecer de modo híbrido,
presencial e também de modo remoto. Eu gostaria já de deixar aqui o Instagram do Enefil 2025, para quem quiser saber mais informações, ter acesso ao edital, à inscrição, o edital do evento Enefil, o edital das apresentações orais para submissão de resumo simples, também está lá no link da bio do nosso Instagram, e o endereço do nosso Instagram é @enefioficial. Entra lá e para maiores informações, nos mande um direct, tá bom? E eu gostaria de terminar esse tempo com uma reflexão / poesia que eu fiz, assim, inclusive, antes de entrar no curso de filosofia, e que tem falado comigo, e eu gostaria de encerrar com essa mensagem para vocês que estão aqui e para aqueles que ainda vão ver esse vídeo no futuro. E diz assim: Aristóteles disse: o homem é um animal político. Não gosto de falar de política, que ela reflete meu estado como pessoa e sociedade. Mostra que preciso rever valores, escolhas e atitudes. Mostra que mudar não é fácil, dói. Mostra que fazer a minha parte é o certo, ainda que o mundo continuasse igual. Mostra que estudar e pensar no que seria melhor me tira da zona de conforto. Mostra que fracasso é não tentar. Mostra que o maior benefício em ser uma pessoa melhor é conviver comigo mesmo e refletir no outro quem sou. Mostra que ser político é ser mais que eleitor. Por isso, vamos fazer política. Que venha o Cobrefil, que venha o Enefil, que venha outras ações e que venha dias melhores. Muito obrigado. Obrigado, Clemson. Lindo poema para a gente poder refletir. Dando continuidade à mesa de abertura, antes de a gente dar continuidade para falar das entidades, eu queria só deixar um aviso que está fixado nas mensagens a ata de presença, tá? Então, seria importante que vocês pudessem assinar a ata de presença de vocês, ok? Teve alguém que levantou a mão? Não. Vamos passar para as falas de entidade. Vou convidar a professora doutora Patrícia Velasco, da UFABC, presidente da ABFIL, para ela ter a sua fala na nossa mesa de abertura. Obrigada, Rafael. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Boa tarde aos colegas, né, dessa mesa de abertura e a todo mundo que está aqui nessa sala conosco. Como foi apresentado, eu sou a Patrícia Velasco, eu sou professora, formadora de professores e professoras na Universidade Federal do ABC, em São Bernardo do Campo. Sou pesquisadora da área de ensino de filosofia e estou, sempre um cargo de passagem, estou até o fim de 2026 ocupando a presidência da Associação Brasileira de Ensino de Filosofia, a nossa ABFIL. Em nome de toda a diretoria e de todas as entidades regionais que compõem a ABFIL, eu saúdo o 10º Congresso Brasileiro de Estudantes de Filosofia, que hoje se inicia, desejando uma semana muito frutífera, de estudos, debates, reflexões, deliberações. Saúdo especialmente os membros da Associação Brasileira de Estudantes de Filosofia, a ABEF, pela organização e pela ampla divulgação desse congresso, chegou a mim por vários canais, fico muito feliz com isso, e agradeço imensamente o convite para compor essa mesa de abertura. O tema escolhido, revalorização e revolução, a luta pela reconstrução da filosofia no Brasil, também comentado pelo Francisco Xavier agora há pouco, não poderia ser mais oportuno, Eu digo isso porque nós vivemos um momento contraditório, na minha análise, na comunidade filosófica nacional. E por que isso? Porque, do ponto de vista das pesquisas, eu reconheço uma abertura significativa nas temáticas e problemáticas abordadas nos grupos de trabalho da ANPOF, a nossa Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia.
Nós discutimos, né, se vocês olharem os GTs que tem na ANPOF, nós discutimos hoje com consistência e sistematicidade, além dos temas clássicos, que, a meu ver, continuam sendo uma potente matéria-prima, né, para pensar o tempo presente. Nós também discutimos temáticas como filosofia da deficiência, gênero, raça, filosofia oriental, filosofia africana, filosofia da libertação, filosofia latino-americana e ensino de filosofia, né? Mas se, por um lado, né, essas temáticas estão presentes nos grupos de trabalho da ANPOF, de outro lado, parece que essas pesquisas, elas não reverberam, ou pelo menos não como deveriam, nos nossos cursos de graduação, né, nos programas de pós-graduação, e muito menos na educação básica. No caso específico do ensino de filosofia, que é a minha temática de pesquisa, e, portanto, né, sobre o qual eu fico mais à vontade para falar, e já antecipo aqui algumas problematizações que eu farei no ENEFIL, né, logo mais também, em meados de novembro. Nós ainda temos cursos de licenciatura que são bacharelados disfarçados, né, e não formam efetivamente docentes para o trabalho em educação básica. Nós temos concursos para vagas de ensino de filosofia em universidades públicas, né, estaduais e federais, que não respeitam o perfil da área e não respeitam a titulação dos nossos pesquisadores e pesquisadoras, que, em sua, né, maioria esmagadora, são doutores e doutoras em educação. E nós temos dificuldade, né, de inserir a temática do ensino de filosofia nos programas acadêmicos de pós-graduação. E isso, né, para ficar aqui em alguns dos inúmeros problemas, né, diagnosticados pela nossa área de ensino de filosofia. A situação na educação básica, vocês sabem, né, ainda mais catastrófica, né? Então, desde o golpe político de 2016, nós vivemos uma avalanche de políticas educacionais que representam um retrocesso gigante com relação à presença da filosofia nas escolas e com relação aos cursos de formação docente, o que já tem representado perda, né, de condições de trabalho de nossas professoras e nossos professores de filosofia, e, consequentemente, perda formativa dos próprios estudantes da educação básica. Nesse sentido, né, a ABFIL se junta a essa militância pela reconstrução da filosofia no nosso país, uma militância que, na minha leitura, não pode ser somente política, né, ela deve estar alicerçada também em pesquisa, para dar justamente sustento, né, e, com esse sustento, né, sustentar aí essa sempre difícil, mas tão necessária relação entre teoria e prática. Observo também que a ABFIL nasceu de um coletivo, né, constituído por fóruns, por movimentos e por associações já existentes em várias localidades do Brasil. Então, deixaria aqui também, né, observação para vocês que estão estudando aí filosofia, procurarem nas suas regiões, né, quais são essas entidades. Nasceu também de grupos de ensino, de pesquisa e extensão, que compuseram, né, o grupo que elaborou o nosso estatuto, mas faltava, e daí minha alegria de estar aqui hoje com vocês, isso foi dito na Assembleia de Fundação, em 2024, faltava uma representação mais sistemática e ativa de estudantes. Eu espero, né, que a participação dos membros da ABFIL, nesses momentos da programação aqui do Cobrefil, né, nós teremos uma mesa de formação docente com a professora Elizabeth Furtado, nossa diretora, né, de formação de professores, teremos uma mesa de educação básica também, com colegas da ABFIL. Então, espero que a gente possa começar, né, nessa participação aqui no Cobrefil, que isso seja um primeiro passo para que a gente possa estreitar essa relação com os movimentos estudantis de filosofia, que estão desde já convidados a participarem de modo mais ativo da ABFIL. Em novembro, a gente pretende inaugurar finalmente o nosso site, e com ele, né, depois de muitos percalços burocráticos, né, vocês estavam falando aí da questão do nome, nós tivemos muito problema com o CNPJ, enfim, toda essa burocracia para literalmente tirar a ABFIL do papel, daí a demora, né, 1 ano depois da fundação, a gente finalmente vai conseguir proceder às filiações, mas eu ressalto, né, a importância de todos e todas vocês se juntarem a nós, se filiando, para que nós, né, possamos aí ter algum caixa, né, claro, isso é necessário, todo mundo sabe, né, algum financiamento para serviços básicos cotidianos, né, como manter o servidor, o domínio do site, produzir materiais de comunicação de qualidade, mas, principalmente, na minha leitura,
para que essas filiações vão ser importantíssimas para que a gente possa ter a representatividade política que a gente pretende, né? Para que a gente possa militar em instâncias como Secretaria de Educação, Ministério da Educação, Congresso, né, etc. Participamos de uma audiência pública semana passada, e que a gente possa levar nesses lugares, não o pleito de 30, né, ou 40 gatos pingados, mas de 300, ou 400, ou 500, né, estudantes, graduadas e graduados, pesquisadores e pesquisadores, professoras e professores de filosofia. Isso certamente, né, vai dar o tom do projeto coletivo que fundou e constitui, né, a natureza da ABFIL desde a sua semente, que foi plantada lá no encontro da Ampof Educação Básica de 2022, e que permite vislumbrarmos aí conquistas efetivamente significativas para o ensino de filosofia, da educação básica até a pós-graduação. Então, eu finalizo convidando vocês a seguirem a ABFIL no nosso Instagram, também coloco aqui no chat daqui a pouquinho, @abfilosofia, para acompanhar, né, os próximos passos da associação, contribuir para o fortalecimento do ensino e da formação docente em filosofia e construir essa história junto com a gente. Então, muitíssimo obrigada e, novamente, um ótimo congresso para todo mundo. A gente que agradece, professora, é de extrema importância, grandes nomes na luta pela filosofia esteja participando com a gente. E vou convidar outro grande nome, o professor Dr. Christian Lindberg, da UFS, coordenador da OBCFIS e diretor da ABFIL, para poder fazer a fala dele agora, o Dr. Christian. Professor Christian, tá? Sim. Ele enviou um vídeo, acho que para você. Pô, ele enviou em vídeo. Só um momento, ele vai... Eu posso baixar aqui também. Eu posso baixar isso. Então, vou passar para o Adriano e depois a gente passa o vídeo do Christian, pode ser? Eu tô com o vídeo aqui, já posso apresentar. Então, pronto, pode apresentar. Tem que ele vai dar o áudio também para a gente, hein? Liberar o áudio onde? Você tem que apresentar com áudio. Tem que descompartilhar, aí na hora de compartilhar é janela, e aí selecionar que pode o áudio, aí você seleciona a janela do vídeo. Foi? Ainda não foi. Vamos passar para o Adriano, e aí eu tento transmitir aqui, Vinícius, pode ser? Então, vou convidar o Adriano Marot, da UFT, fundador do Genefil, para fazer a sua fala. Boa tarde, Adriano. Boa tarde. Ei, coisa boa. Vamos lá, pessoal. Meu nome é Adriano Marot, sou formado em licenciatura pela UFT, sou fundador do Genefil, mas isso é só o primeiro passo. O Genefil é um coletivo independente. O que representa isso? Quando eu entrei no Centro Acadêmico de Filosofia da UFT, eu participei exatamente do último Cobrefil junto com o Enefil, em 2017. E eu queria muito que o Enefil voltasse. Muito, muito mesmo. Há 3 anos atrás, a gente teve esse desejo de trazer o Enefil de volta. E foi criado um grupo WhatsApp. Destacando aqui para vocês que foi apenas uma ideia, apenas um desejo. O nome do Genefil, a logo, foi criado pela Letícia, da UFT, uma ótima acadêmica de filosofia, formada e graduada pela UFT e fez o mestrado no UFT. Então, cada parte do Genefil é composto por uma pessoa, por alguém que teve interesse de ir lá e colaborar junto com as demais pessoas. O Genefil sempre está aqui aberto a apoiar,
a divulgar e a criar também. A gente atualmente tem 22 grupos de estudo, compostos por pessoas maravilhosas, desde pessoas que estão graduando até doutores. E aqui, né, recebi o convite do Vinícius, fico muito feliz, agradeço bastante. Fico contente por a ideia do Ginefil ter colaborado com a ideia do retorno da Ambev e o retorno do Enefil. E isso com muita ajuda da Aline, com muita ajuda do próprio Vinícius, do Rafael, de várias pessoas que compõem o Ginefil. E aí, eu tento lembrar para vocês que toda a organização, tanto da Ambev quanto do Ginefil, é composto por pessoas, por estudantes de filosofia, que tiveram interesse de colaborar e pensar uma mudança de perspectiva da realidade, de tentar mudar aquilo que a gente vê atualmente, da falta de interesse da população por falta de conhecimento da filosofia. Então, todo mundo deve ter passado pela experiência de falar o seu curso e as pessoas não saberem exatamente o que fazer, o que faz um graduado em filosofia, e nem saber o que é filosofia. E olha que essa pergunta é a dor de cabeça de muita gente, o que é filosofia. E o nosso papel, enquanto coletivo independente, é mostrar para vocês que uma forma coletiva de reunir pessoas gera resultados maravilhosos. Cada um dando a sua ideia, colaborando, incentivando o outro. E também divulgando o trabalho do outro. A gente atualmente tenta trazer a ideia de que qualquer estudante de filosofia, ou qualquer pessoa que tem interesse em filosofia, pode entrar na comunidade do Ginefil, participar dos encontros, conversar e dialogar. E essa tentativa é maravilhosa, porque é a tentativa de que, no diálogo, na maêutica, né, a gente estabeleça novos paradigmas de pensamento, novas perspectivas, e que muitas vezes eu aprendi com pessoas maravilhosas que me fazem refletir até hoje. Eu dou destaque a um cara maravilhoso que eu tive a oportunidade de conhecer, o Júlio César, que a gente perdeu esse ano, mas que trouxe uma visão totalmente diferente para a minha própria visão de mundo e para a própria visão de mundo que a gente tem do Ginefil atualmente. A gente já está há 3 anos nessa luta. 3 anos aí pensando, raciocinando e refletindo sobre como a gente pode ajudar outros coletivos, ajudar os grupos, ajudar os centros acadêmicos. E olha que todo o processo do Ginefil é gratuito. Tudo que a gente faz é gratuito. Com maior zelo, com maior carinho. Cada um somando parte por parte. E aí eu deixo uma provocação, acho que ainda tenho bastante tempo, pelo menos até agora não subiu nenhuma mensagem, de que a importância dos centros acadêmicos na universidade, a importância de quando um aluno calouro entrar na universidade, ele saiba a importância do centro acadêmico, porque ela é a base, assim como ela vai ser a base da Ambev, assim como ela é a base da formação do mestrado, do doutorado. A graduação é muito importante. Né? A gente chamaria que é o chão de fábrica da filosofia, são os cursos de graduação. E é importante dar carinho para esses estudantes e mostrarem para eles que a representatividade do curso é muito importante, que a forma com que eles atuam na universidade impacta, na realidade, todos os alunos, e não somente neles. Então, pensar o curso de filosofia é pensar que cada universidade pública no Brasil produz ótimos profissionais, porque são cursos que formam muito poucas pessoas. No meu curso da UFT, até hoje, o tempo de existência do curso, já está chegando quase a 10 anos, formaram 126 pessoas. É muito pouco comparado aos outros cursos. E o abandono desses estudantes no percurso do curso não deveria ser algo normal, normalizado por nós, mas sim uma preocupação constante, porque cada aluno que deixa o curso de filosofia é um doutor que poderia trazer uma nova perspectiva, é um professor que poderia despertar o senso crítico no aluno, é um sujeito com capacidade retórica na sociedade. E a gente tem que preservar cada estudante da sua maneira, da sua perspectiva, e valorizar a fala do estudante, a produção acadêmica de cada estudante. E exatamente esse papel que o Ginefil tenta fazer. Então, quando chega para alguém no Ginefil e fala, eu queria criar um grupo de estudo, automaticamente a gente cria o grupo de estudo, pega a capa, cria a capa para ele,
dá um e-mail para ele gravar as reuniões caso ele quiser, divulga o grupo, posta no nosso Instagram para ele ter visibilidade. E a gente aceita qualquer tipo de colaboração. A gente pode mandar no Instagram, a gente vai aceitar, pode mandar no direct, a gente vai aceitar, porque a nossa ideia é ser uma ponte, onde cada pessoa que passa pelo Genefil conheça várias outras entidades que também se fortaleçam a partir desse ponto. Foi assim que a gente fez no retorno da Ambev, em favorecer, em ajudar, em acreditar em cada um, mesmo não conhecendo. Porque se a filosofia, em sua forma mais simples de interpretação, é o amigo do conhecimento, a gente também tem que ser amigo daquele que produz o conhecimento, porque ele é um indivíduo importante na ação de transmissão desse conhecimento. E eu fico muito feliz por ter a oportunidade de ter conhecido a Aline, o Júlio, o Rafael, o Erison, a Marci, o Estevam. São 18, nós somos 20 pessoas maravilhosas. E cada dia tem espaço para todo mundo. Atualmente a gente pode criar até mais 60 grupos de estudo e pode entrar bastante gente para a gente construir uma perspectiva nova, através do coletivo, através de uma única perspectiva, melhorar e avançar pautas que muitas vezes são difíceis de ter visibilidade. E aí, eu vou lembrar para vocês que a Nova Acrópole, que não é a formação de filosofia acadêmica, está cada dia ganhando espaço no debate público e ganhou visibilidade. Enquanto a nossa associação, que é a ANPOF, faz um ótimo trabalho, mas não tem a mesma visibilidade. E deveria ter uma visibilidade cada vez maior, porque é a ANPOF que consegue transmitir os eventos, consegue divulgar os eventos. A gente é só um começo daquilo que a ANPOF teve como base. E é importante lembrar isso, que qualquer estudante pode participar do Genefil, qualquer um, seja na graduação até no doutorado. Porque aqui a gente abraça essa demanda e tenta transformar ela em algo público e acessível para todos. E é gratuito, 0800, assim. Então, um abraço para vocês. Espero que o Cobrefil seja o começo de um retorno revolucionário, público, gratuito e acessível para todos. Um beijão para vocês e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Adriano. A gente vai conseguir. Eu não estou conseguindo aqui, Vinícius, como eu dei uma travada. Tu vai tentar conseguir passar aí o vídeo, ou a gente passa para o Davidson primeiro, depois a gente tenta passar o vídeo do Christian. Será que o Arthur consegue? Certo? Você consegue tentar? Boa tarde, eu consigo sim transmitir. Então, Aí transmite você aí. só me avisa se tá com som. Tá, Só ok. um minutinho. Olá, meus amigos, minhas Tá com amigas. áudio? Ok. Inicialmente, Tá com áudio. quero desejar a todos e todas Pode apresentar, por favor. boa tarde. Né? Vou, Aqui os só companheiros um da momento. mesa, em especial a presidenta Espera aí da um pouquinho. ABFIL, a professora Patrícia Velasco, Peraí. e principalmente O professor Dr. Cristo, ele não conseguiu comparecer, ele mandou esse vídeo para a gente. O professor Dr. Cristo, ele está representando aqui para a gente a UFES, né, a Universidade Federal de Sergipe, também é coordenador da OBSFIS e diretor da ABFIL, desculpa, da ABFIL. E então a gente vai escutar o vídeo agora do Dr. Christian Lindeberg. olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente, quero desejar a todos e todas uma boa tarde. Né? Aqui aos companheiros da mesa, em especial a presidenta da ABFIL, a professora Patrícia Velasco, e principalmente aos organizadores e organizadoras do Cobrefil, com destaque ao estudante Vinícius, que é da Universidade Federal de Sergipe, da minha universidade, que tem tido a tarefa de coordenar as atividades preparatórias para esse importante evento.
Quero deixar a minha saudação em nome dos meus colegas do Observatório do Ensino de Filosofia em Sergipe. E nessa saudação, com destaque, quero pautar, né, e deixar para a reflexão de vocês 3 pequenas ideias. A primeira, a importância, né, do ensino da filosofia, entendendo o ensino da filosofia como fundamental para a constituição de cidadãos e cidadãs, mas também na inserção dessas pessoas, desses jovens e adultos, crianças, no mundo cada vez mais conectado, no mundo cada vez mais isolado, atomizado, né, em busca de uma sociedade justa e fraterna e solidária, onde o desenvolvimento econômico, social e ambiental possam ser os princípios, né, de colaboração entre todos os indivíduos. A segunda ideia é a questão relacionada à filosofia em espaços institucionais, né, como as escolas, né. Nós temos passado ao longo dos últimos anos um ataque ferrenho das mais diversas formas, seja através da redução da carga horária de filosofia do ensino médio, seja o impedimento, né, e a exclusão das poucas experiências que nós temos de ensino de filosofia no ensino fundamental, seja na não contratação de profissionais da nossa área para exercer cargos, né, que dizem respeito ao perfil, né, dos nossos egressos e egressos dos cursos de licenciatura. Estou falando aqui da profissão docente, né, onde hoje, no país inteiro, na rede pública, estadual, algo em torno de 48% dos professores que ensinam filosofia não são formados em filosofia. Mesmo assim, ainda tem a questão da contratação temporária de muitos profissionais e que isso tem criado empecilhos para que nossos jovens egressos possam adentrar no mercado de trabalho. Ainda voltando à questão relacionada à questão da educação básica, precisamos também atuar, e acho que a Cobrefil, a ABEF, enfim, todas as articulações estudantis que existem, centros acadêmicos, etc., são fundamentais também para o fortalecimento de uma política voltada para a formação inicial de professores. Então, o PIBID como instrumento fundamental dentro dessa perspectiva, mas não só o PIBID, mas também lutar para a sua universalização, né? Ainda são poucos núcleos de filosofia que nós temos no país inteiro, mas também exigir dos órgãos responsáveis que aqueles professores e aquelas professoras que participam de programas profissionais, como o Profilo e o mestrado profissional do Cefet do Rio, possam ter as condições melhores para que eles possam cursar esses cursos de pós-graduação profissional, que serão, né, futuramente mestres e mestras, e serão também profissionais cada vez mais qualificados para atuar na educação básica. E por fim, né, ainda nessa perspectiva da filosofia na educação básica, a questão da linha de pesquisa, eu vou falar pouco, porque certamente a professora Patrícia toca no assunto e tem muito mais qualidade e fundamentação do que eu, mas nós também pleitearmos para que os programas acadêmicos de pós-graduação possam ter também linhas voltadas para o ensino da filosofia, né? Como vocês sabem, ainda há uma cultura muito forte em nossos departamentos, uma cultura que a gente chama de cultura bacharelesca, né? E isso, em certo momento, tem pendente, tem tendencionando, digamos assim, a formação dos nossos estudantes, especialmente os nossos estudantes de licenciatura, para a aquisição de apenas habilidades voltadas para a pesquisa, né? Muitas vezes em detrimento a habilidades voltadas para o ensino de filosofia na educação básica. E o terceiro recado que eu quero deixar é que nessa conjuntura toda, onde nós estamos vivendo, a conjuntura política
muito difícil, embora com pequenos avanços que nós temos tido nos últimos 3 anos, mas ainda estamos numa seara muito complicada para aqueles que defendem a democracia e a justiça social. Vocês têm observado aí a situação, do Brasil, esse clima já pré-eleitoral, aqui também na América do Sul como um todo, nós tivemos eleições recentes aqui na Argentina, no Peru, ou na Bolívia, desculpa, e é um cenário ainda de muita instabilidade, onde forças antifilosóficas têm se organizado e têm cada vez mais tido inserção na política institucional, na política partidária e na política como um todo, E isso, de fato, tem chamado a atenção, porque além de nos afetar enquanto cidadãos e cidadãs, enquanto profissionais e estudantes de filosofia, isso também tem afetado em políticas públicas, que tem colocado a filosofia, no caso dessa turma, essa turma com valores, repito, reacionários, tem colocado essa turma na frente, e como verdadeiros inquisitores da filosofia. Então nós também precisamos discutir essas questões, porque isso nos atinge diretamente enquanto pessoas e, como eu disse, também enquanto profissionais. Então são esses os 3 recados, que eu gostaria de deixar aqui para todos e todas as participantes e participantes do Cobrefil. Desejo um grande evento para vocês, que deliberem em torno das melhores pautas, das pautas mais progressistas possíveis, e em especial, e deixo meu abraço fraterno aqui aos colegas da coordenação provisória da ABEF, que tomaram a dianteira para organizar esse importante evento. Então, forte abraço. Essa foi as palavras do professor Christian. A gente agradece. Acho que ressaltar a importância, do que foi falado tanto pela professora Patrícia quanto pelo professor Christian sobre a relação de entender o ensino da filosofia como algo muito importante. Eu acho que amanhã é um dia que vai ser ótimo para quem tem interesse por isso, A gente vai, como a professora Patrícia ela ressaltou aí, a gente tem 2 mesas que vai tratar isso, A questão do docente e a questão do ensino da filosofia no ensino básico. Então, espero que todos também estejam participando. Eu vou estar participando de uma dessas, Então, seria ótimo a presença de todos. Para finalizar as falas das entidades, eu vou convidar, o Davidson Alves, que é o diretor de combate ao racismo da UNE, a União Nacional de Estudantes, para fazer a sua fala. Boa tarde, Davidson, seja bem-vindo. Boa tarde, gente. Primeiro, eu gostaria de deixar todos avisados, vai ter alguns ruídos, porque eu moro numa avenida que é muito movimentada, então já peço desculpa logo de início. Gostaria de saudar a mesa, em nome do companheiro Vinícius, que é um companheiro aí que divide as trincheiras de luta comigo. A gente faz parte aí do mesmo coletivo, e também compartilhamos aí o mesmo estado de origem, que é aqui em Sergipe. Como fui apresentado, eu me chamo Davidson Alves, sou atual diretor de combate ao racismo da União Nacional dos Estudantes, formado em Direito, atualmente estudo História, também faço mestrado na UFBB em Educação em Direitos Humanos, e estou secretário LGBTQIAP+, da Secretaria LGBT do Partido dos Trabalhadores aqui em Sergipe, com muita alegria e honra, estar nesse espaço importantíssimo de reconstrução, dessa entidade nacional aí que representa todos os estudantes de filosofia. Eu fico muito honroso, pelo convite de participar, de estar representando a UNE, que é uma entidade histórica que sempre se colocou à disposição dos estudantes, de todo o Brasil, para fazer o enfrentamento e a representação desses estudantes em todos os espaços que for cabível e possível. Assim como a professora Patrícia trouxe, a gente ainda tem um refluxo do que foram os 6 anos de desmonte aí das nossas instituições, de vendas das nossas estatais, e hoje a gente não tem só a missão, de reconstruir o Brasil da forma que ele era, mas sim de dar novas caras e novos rumos para esse Brasil. Tem alguém.
Tem como fechar o áudio, Felipe? Valeu. Desse novo Brasil, né? A gente tem aí diversas tarefas centrais para nós que estamos aí organizando o movimento estudantil. A gente entende que o atual modelo ele ainda é extremamente elitizado. A gente quer cada vez mais, né, que o filho da classe trabalhadora possa adentrar o espaço da universidade com qualidade. Só um momento. Quem tiver com o áudio aberto, a gente pediria para deixar desligado. A gente agradece. Obrigado. Tá, valeu. Democratizar ainda mais esse espaço, né? A ONU hoje tem aí uma campanha que é o Brasil Conhece de Soberania, e junto a essa campanha a gente também incorporou, né, para dar mais corpo à nossa campanha. As jornadas universitárias, onde a gente se propõe fazer temos feito, né, alguns calendários dentro das universidades para organizar os estudantes. De suma importância essa movimentação que a ABEF faz, inclusive, né, de conseguir aí reunir centros acadêmicos de todo o canto do Brasil para fazer uma discussão acerca do ensino da filosofia, né. A gente hoje tem ali, né, algumas federações, exemplo da FENED também, né, que é a Federação Nacional dos Estudantes de Direito, a qual eu tive a honra de ser tesoureiro durante 2 gestões, né, que, assim como a ABEF, teve aí algumas dificuldades de conseguir, né, se reconduzir para dentro do movimento estudantil, mas hoje já tem aí diversas frutos dessa reconstrução, dessa recondução dessa entidade, e assim como foi na Federação Nacional dos Estudantes de Direito, eu acredito que a ABEF, né, a Associação Brasileira dos Estudantes de Filosofia, também vai conseguir trazer esse saldo político, né, e esse compromisso firmado com os estudantes de filosofia e fazer todo esse enfrentamento, né. Eu lembro que nesses governos de desmonte, né, que foram o governo Temer e o do Bolsonaro, cursos de licenciatura foram extremamente hostilizados e atacados, inclusive no governo Bolsonaro teve ali a tentativa de implementação do programa Futurice, que tirava, né, ali o investimento, que visava um investimento maior em cursos mercadológicos e que com isso sucatearia o ensino, né, das licenciaturas, que é de extrema importância para a formação das diversas outras profissões. Hoje a Uni faz um enfrentamento, né, e faz uma luta muito cara sobre o financiamento, né, das nossas universidades. A gente teve aí na verdade, um anúncio de corte no início desse segundo período, né, do segundo semestre de 2025, mas que mesmo com o governo tendo voltado atrás desse anúncio de corte e ter feito ali uma recomposição orçamentária, a gente sabe que ainda é muito pouco para o que a gente precisa e para o modelo de universidade pública que a gente conhece. Hoje está sendo pautado dentro da Câmara Federal ali um retrocesso, né, na questão dos 10% do PIB, e a gente tem feito, né, com muita garra e muita ousadia o enfrentamento a isso, porque a gente entende que a gente nem consegue chegar nesses 10% do PIB e retroceder isso, trazer um atraso sistemático para esse modelo de universidade que a gente acredita, e é por isso que a Uni se coloca à disposição dos estudantes para fazer as representações, né, e está aberta a qualquer tipo de convite e colaboração com a Associação Brasileira dos Estudantes de Filosofia, né, de muita alegria nossa, né, conseguir ver os estudantes de filosofia engajados nessa luta. Hoje a gente tem aí um sucateamento de um mercado de trabalho para alguns estudantes das licenciaturas, a exemplo da filosofia, né, que é essa reforma do ensino médio, que a gente vem aí fazendo diversas frentes de luta para que a gente possa reverter e que a gente possa propor para o governo federal um novo Plano Nacional de Educação que consiga contemplar, né, toda essa gama e diversidade de estudantes que estão aí se qualificando nas universidades, para que a gente tenha um retorno desses estudantes para dentro do mercado de trabalho também, né. A gente acaba achando que as nossas lutas se limitam aos muros das universidades, mas a gente entende que todo tipo de retirada de direito, ele pode não nos atingir de forma direta agora, mas ele é feito dominó. A reforma administrativa, como está sendo proposta, inclusive pelo, né, Hugo Mota, ela é o sucateamento
da gestão pública como a gente conhece, né? A precarização dos professores, dos profissionais da enfermagem, a precarização é o fim do ensino, da gestão pública. Isso, para nós, é muito ruim. Alguém botou alguma coisa no chat aqui, deixa eu só dar uma olhada. Sim, e é importante que a gente tenha, né, essa consciência criticiosa e que a gente consiga nos organizar e organizar os nossos, porque nada foi nos dado de graça. A Uni, ela hoje tem 88 anos de história e tem aí diversos marcos de frentes de luta histórico e de conquistas, né, que a gente fez com muita luta e muito derramamento de sangue. E é nesse sentido que a gente hoje, né, essa nova gestão da Uni se apresenta, eleita esse ano no 60º Congresso da Uni. A gente sai do Congresso da Uni, né, com essa garra e essa altivez de fato, reconstruir o Brasil do jeito que a gente quer. E aí, nesse sentido, né, agradecer mais uma vez o convite, me colocar à disposição, qualquer coisa, o Vinícius tem meu contato, a Uni também tem diversas outras diretorias e outros diretores que também estarão abertos ao diálogo e à conversa, né? E aí, agradecer em nome do Vinícius, agradecer aos estudantes aqui presentes, e no mais, nos encontramos nas trincheiras, companheiros. Obrigado, Davidson, pela participação. A Uni sempre muito presente, né, junto com todas as relações estudantis. A gente aqui finaliza as falas da entidade. Eu vou fazer uma abertura de inscrição aqui para a gente ainda ter um tempo de mesa, tá? A gente tem aí mais uns 45 minutos, então algumas vagas de inscrições que alguém queira comentar e acrescentar algo nessa abertura. E falar um pouquinho antes se alguém quiser escrever, pode escrever aí no chat. Lembrar que depois dessa mesa de abertura, a gente segue às 4 horas com uma roda de conversa, né, a partir da pesquisa acadêmica em filosofia. A gente vai ter aí 3 participantes, o Wesley Guedes, da Cruz Silva, da UERJ, né, do programa de pós-graduação, a Aline Adman, também da UERJ, também do programa de pós-graduação, e a gente vai ter o S. Silva, da UFPE, né, aqui de Pernambuco. Eu sou de Pernambuco, então daqui do meu estado. E à noite a gente vai ter, a partir das 19 horas, o Conselho Nacional Estudantil de Filosofia, tá? Onde a gente vai ter pautas, nomes de instituição e as questões de filiação, que vai ser muito importante, né? Abre aí a vaga aí para o nosso querido Francisco poder falar. Tudo bem, gente? Eu só queria fazer uma última fala, porque eu tenho, inclusive, dar uma saidinha, tenho que levar meu filho na terapia. Mas, realmente, né, só queria agradecer a participação de todo mundo, né? Eu acho que todo mundo que estava na organização, sempre que a gente vai fazer esse tipo de coisa, a gente fica, né, meio com o pé frio, assim, né? Ai, será que vai dar certo? Será que eu vou ficar lá na sala falando só eu e os colegas que a gente combinou? Mas foi muito legal, né? Eu fiquei acompanhando aqui, a gente manteve praticamente que esse número, assim, de 60 pessoas, que eu acho que é um número excelente, né, para um evento, né? Inclusive EAD, né? O formato, a gente agora, terça-feira, né, 3 da tarde, inclusive, né, dizer, né, que é muito bonito, né, como muitos dos outros colegas já falaram, que a gente, né, mesmo que de iniciativa própria, de autonomia aí, sem receber um centavo, né, pela nossa própria vontade, ter conseguido formar isso aqui, que foi uma abertura muito linda, uma abertura muito legal. Eu tenho certeza que o evento só vai subindo daí para frente. E também aproveitar, né, fazer aquela coisa aqui, né, que realmente é o que a gente vai ter que começar a fazer daqui para frente, que é meio que jogar com essa politicagem e pedir para vocês, todo mundo que está aqui, para amanhã, ou para a próxima mesa, ou para a mesa da noite, chamar um amigo, sabe? Fala, pô, velho, eu fui lá na abertura, foi mó legal, ouvi umas falas mó massas, vai ter umas mesas super legais, vai rolar um debate super legais. Chama aí, já pede para esse amigo, sacou pra gente, mano? Quem sabe até o final do evento a gente conseguir aí, entendeu? Pô, imagina, a gente fazer uma mesa com 100 pessoas, assim, mesmo que esteja só 5 ou 10 discutindo, né? E realmente só dizer isso, muito bonito. Queria agradecer a participação de todo mundo que veio, que falou, que ficou aí só ouvindo, sacou? Vamos continuar esse trabalho.
E é isso mesmo, muito obrigado. Vamos nessa, vamos seguir filme. E valeu aí, gente. Até a próxima. Eu mesmo, se Deus quiser, agora eu estou um pouquinho mais ocupado, mas para as mesas da noite e amanhã, com certeza eu estou aí. Vamos seguir todo mundo junto. Valeu. Beleza, Francisco, obrigado. Antes do Bruno falar, lembrando, só ressaltar aí a importância do que o Francisco falou, da participação de vocês nas próximas mesas. Amanhã vai ter mesas muito, não só amanhã, mas quinta, na sexta, né? Amanhã a gente começa com a mesa de Mulheres na Filosofia. Eu acho essa mesa, assim, fantástica, né? Então, Bruno, pode ficar à vontade. Boa tarde, dá para ouvir? Dá, tudo certinho. Só para aproveitar a fala desse professor que falou sobre a educação e também essa, esses resquícios dos últimos governos aí que a gente vivenciou. Eu fui professor de escola pública, né, durante uns 3 anos e meio, mais ou menos, 4 anos, e professor de português e inglês, do 6º ano ao 3º ano do ensino médio. Eu vou tentar não me estender muito, mas serve até de provocação, assim, para uma conversa aqui, para caso alguém queira complementar aí. Eu pude observar, assim, um crescente aumento ali um crescente aumento, é uma redundância aqui, mas só para reforçar, né, aumento muito exagerado ali da digitalização da tecnologia, principalmente em português e matemática, mas isso também foi se espalhando para outras matérias, né, e eu acho que a tendência, eu não sei como está agora esse cenário, esse ano, né, como que ficou, mas eu acho que a tendência é isso se espalhar, e chegou a um ponto que era sugerido que a gente usasse as tecnologias, e depois se tornou obrigado, a redação, né, por exemplo, na aula de português, né, a gente era obrigado a passar a redação no notebook lá da escola, né, e da multilaser nem funcionava direito, não tinha o suficiente para a sala, e a redação, as provas, as avaliações, né, as aulas, né, por slide, e você era obrigado, você tinha que passar habilidade na lousa, e você tinha que passar aqueles slides, senão a diretoria de ensino cobrava, né, da gestão, e a gestão cobrava de você, e tem todo um controle ali para saber se o professor tá passando esses slides e essas tecnologias, assim, todo um controle ali, né? E eu não sei como que isso é na filosofia, eu não sei se tem uma previsão de isso acabar sendo implementado também nas aulas de filosofia, né? Mas isso me preocupa muito, porque em português já é difícil, né? Imagina em filosofia. Eu estou fazendo filosofia agora, né? O bacharelado. Mas eu fico imaginando, como que você vai ensinar filosofia com tanta digitalização, com tanta... Pega o notebook ali, tem 42 alunos, 40 alunos presentes na sala, né? Porque no diário tem 48, 50, né? Dependendo da sala. Eu já peguei sala assim, né? Não é exagero, em escola pública. Como que você vai, eu não sei quanto tempo tem, mas como que você vai ensinar filosofia só no notebook, ele sendo que tem 20 notebooks funcionando e travando? Eu não sei como que faz isso. E em slides ainda, aqueles slides feitos pelo governo. É o governo que a gente conhece, né? Que a gente sabe como que é a realidade aí desse governo. Eles fazem um slide para a gente passar para os alunos. Claro que não vai ter um conteúdo crítico ali, né? Enfim, só para aproveitar esse gancho do professor que falou sobre o prejuízo, né, do governo que a gente teve. Agradeço, Bruno. Teve mais uma inscrição que foi tu, Vinícius, que fez pelo... Tá fechado o teu áudio. Tem outra pessoa na minha frente. Acho que foi o Adriano, não? Do Genefil. Deixa eu ver aqui, conferir.
Não, você mesmo. ADM de Genefil. Acho que é o Adriano, né? Não, ADM de Genefil foi tu? Então, acho que foi eu. Exatamente. Então, eu vi presença de pessoal do EAD, né? A Laura também é delegada. Então, quando a gente pensou nessa modalidade de retorno ao Cobrefil, a gente pensou com carinho também nos estudantes do EAD. A gente necessita estar fazendo essa escuta, esse processo de escuta, essa realidade, né, que não é a nossa presencial. Então, por isso que a gente precisa fazer um plano com que a gente lute juntos, né, tendo representação nos centros acadêmicos, no colegiado de curso. Então, toda a discussão que a gente vai fazer no Conselho Nacional é muito bem-vindo também, estudante de ensino à distância, né, os delegados e as pessoas que também não são delegadas, a gente vai fazer processo de escuta. Hoje à noite a gente vai já apresentar o estatuto, a proposta de estatuto, para a gente já ir dialogando, né, para a gente estar encaminhando a aprovação lá para o segundo CONEF, que é o segundo Conselho Nacional Estudantil de Filosofia, já para a gente já abrir o processo eleitoral, e na plenária final a gente vai fazer a eleição, não sei se vai ser por aclamação, aí só o andamento do Cobrefil que vai dizer como é que estaremos fazendo a plenária final, mas sábado tem plenária final, é o dia todo, então aguardamos também a presença de vocês até a plenária final, é onde vai sair as principais aprovações do Movimento Estudantil de Filosofia. Não tem mais nenhum inscrito. Eu vou perguntar se a professora Patrícia, ela já levantou a mão. Fique à vontade para falar. Está desligado o áudio. Professora, está desligado o áudio. Desculpa, cliquei 2 vezes, acabei mutando. Ok. Estou aqui de convidada, Penetra, né? Acho que o evento é de vocês, dos estudantes, então estou mais para ouvir também as demandas, o que vocês estão, né, dizendo e querendo dizer, querendo militar e tudo mais. Mas como ninguém se pronunciou aqui mais, eu falei, deixa eu dar uma palavrinha. Foi falado aí, né, da questão da digitalização, mas acho que um assunto mais cruel ainda é a plataformização, né, da educação, que é um assunto dificílimo, e com uma política nefasta por trás de tudo isso, que a gente sabe, né, quem está bancando toda essa estrutura. Então, é algo que a gente tem que realmente se dedicar. Eu coloquei um dossiê aí, né, tem um grupo, dentro da ANPOF tem um grupo que vai completar 20 anos no ano que vem, né, um grupo de trabalho, mas que é de pesquisa, ensino e extensão, que é o GT Filosofar, Ensinar a Filosofar, tem uma vastíssima produção na área, e a Valéria Wilk, que é uma das pesquisadoras, né, dessa área com as tecnologias, ela organizou um dossiê muito legal com estudantes do Profil, que está nesse dossiê da Refil. E eu só queria colocar aqui também que a gente tem que, na verdade, né, acho que uma das coisas que os alunos, né, vocês, alunos e alunas, podem se antecipar, as pautas, né, porque a filosofia me parece que ela está sempre muito atrás das pautas políticas, né, a gente tarda muito a entrar na discussão. Então, nós temos, né, associações, por exemplo, em história e ciências sociais, né, como a BEA, a ABEX, que já tem muito mais tempo do que nós, e que elas parecem que se antecipam algumas coisas, embora também, né, não tão mais rápido quanto deveriam. Digo isso por quê? Porque a gente ficou, eu acho que a filosofia, por ter esse senso crítico, né, acima de qualquer coisa, a gente, quando veio a BNCC, o que os filósofos fizeram? Vamos criticar a BNCC, porque, de fato, né, nessa última versão, aquela primeira que continha filosofia, né, tinha sido planejada e coordenada pelo professor Edgar Lira, da PUC do Rio, tinha muita coisa interessantíssima ali, né, passou por um coletivo, passou por análise crítica, né, como é que chama? Consulta pública, um documento muito legal, mas a versão que foi ao ar, né, pós-golpe, foi essa que vocês conhecem. E aí, o que acontece? A gente ficou criticando por muito tempo, mas os professores e professoras que estavam na educação básica, eles precisavam saber como lidar com aquilo. Eles não precisavam, naquele momento, a crítica, claro, ela vai vir, a gente tem que brigar para alterar. Mas enquanto a gente não altera, tem um grupo ali, né, que é o grupo, né, digamos, majoritário de filósofos e filósofas, que é quem está no chão da escola, que precisa sobreviver ali, né? Então, a filosofia tem que se antecipar a essas pautas. A BNCC foi uma que a gente perdeu
o bonde, né? Muito tardiamente, a filosofia passou a olhar a base no sentido propositivo, o que a gente faz a despeito dela, né? E eu estou assistindo a mesma coisa agora com essa questão das tecnologias, né? A gente criticou muito nessa entrada da tecnologia, e eu também tenho milhões de críticas a ela, mas virou realidade. Como é que a gente vai agora sobreviver nesse cenário, né? Eu acho que algo que vocês podem colocar no horizonte aí, né, de conversas conosco, inclusive da BFIL, para que a gente possa pensar juntos aí como fazer, é pensar essas pautas que estão invadindo, né, as escolas, já atravessaram as escolas, e como é que a gente sobrevive nesse cenário enquanto faz toda uma militância política para revogar tudo isso, né? Mas eu acho que é algo que a filosofia não pode se abster, que é dessa, né, de quando vem a bomba, que a gente a assuma no sentido de vamos tentar, né, pensar estratégias de sobrevivência e de manutenção da filosofia na escola nesse cenário, ocupando o itinerário formativo, seja lá o que for, e, ao mesmo tempo, brigando para a revogação. Mas era só isso, deixa o pessoal falar aí, que eu quero ouvir vocês. Enquanto não tem mais nenhum inscrito, eu só para falar um pouquinho em relação, pegando um gancho aí da professora Patrícia, uma coisa que eu sou do prof, né, eu venho do prof, né, a gente tem e dentro do prof a gente tem essa discussão, a gente teve essa discussão em agosto, no encontro, sobre a produção de material, né, então conversei muito com a professora Valéria sobre essas questões, e é uma coisa que é extremamente importante para a gente hoje pensar, né, essa plataformização, e além da plataformização, a gente pensar pouca produção para o ensino de filosofia, né, como material. A gente ficou muito preso em algumas coisas. A gente vem muito discutindo, e seria importante, né, para vocês depois pensar nessa perspectiva. Por muito tempo a gente ficou muito preso, por exemplo, em Convite à Filosofia, de Marilena Chauí. Amo Marilena, mas o quanto é complexo trabalhar isso dentro da sala de aula do ensino básico, por exemplo. Então, como a professora colocou aí, a problemática de que a gente criticar, que é uma coisa importante dentro da filosofia, é a nossa essência, né, dentro desse processo, mas também entender que a gente precisou tem gente lá, e a gente tem que pensar como é que se convive com isso, né, como a gente se enfrenta o dia a dia e como a gente faz com que essas coisas aconteçam da melhor forma possível, pensando no desenvolvimento do ensino, né, desse processo da filosofia. Então, só queria colocar esse ponto assim, pelo que a professora falou, e ela pode falar novamente. Rafael, como não tem ninguém inscrito por enquanto ainda, só complementando, que já está no ar, né, eu coloquei o link aqui, do LIC, que é o Laboratório de Inteligências Coletivas, que foi fundado por colegas do PPFEM, que é o programa, né, de pós-graduação em ensino e filosofia, que é o primeiro programa profissional que a gente tem na filosofia, mas ele é nuclear, né, é ali no Cefet do Rio de Janeiro. Depois nós temos o PROF, que é essa imensidão, né, de 25 núcleos e tal. E o pessoal do PPFEM, eles têm um trabalho maravilhoso de produção de material didático, né, e didático no sentido mais amplo. Então, jogos, e eles trabalham com teorias de jogos e aplicabilidade de jogos, coisas maravilhosas que eles produzem, e eles criaram um repositório, que é esse LIC, em que os professores e professoras vão poder cadastrar os seus produtos educacionais nesse lugar. Porque a gente tem hoje uma comunicação muito grande, eu acho que uma divulgação bem legal de artigos, capítulos, né, dissertações. Então, assim, produtos bibliográficos, eles rodam bastante, mas os produtos que são feitos para a sala de aula, eles rodam muito pouco, né? Então, eu sempre falo isso, esse exemplo, tem filosofia feita a partir de literatura de cordel, né, no Cariri, né, ou em Sobral, no Ceará. Então, são coisas maravilhosas que não chegam para a gente, não circulam, né? Então, esses materiais que vocês, né, no Prof. Filo, e eu também, né, eu também sou docente no Prof. Filo, a gente produz no Prof. coisas de muita qualidade, né? Só que fica ali como o apêndice da dissertação, né? A gente tem que ter um lugar, e esse link acho que vai ser esse lugar, para publicizar esses materiais pensados para a sala de aula. Porque uma coisa é material, né, para didática, outra coisa é pesquisa sobre ensino de filosofia, pesquisa acadêmica, e outra coisa é material para a gente usar ali na escola, né? Então, acho que esse vai ser um local bem interessante, e aí eu prometo que eu fico quietinha. Só a última publicização aqui,
no site da Bfil vai ter um lugar de acervo. A gente vai ter um núcleo ali, né, um lugar para alimentar produções, né, bibliográficas e de outras naturezas de ensino de filosofia. Então, vai ser um grande repositório com buscador para quem quer fazer pesquisa na área, seja pesquisa acadêmica, seja pesquisa profissional mesmo, pensando a sala de aula. E o LIC vai ser o nosso parceiro aí para esses produtos educacionais. Então, vem aí coisa muito boa né, em termos de pesquisar para a sala de aula e para pesquisar sobre ensino de filosofia no ensino superior também. Ótimo. Antes da gente... o Dioclésio também está inscrito aí, já vou passar a voz para o Dioclésio. Dioclésio vai ser o último com a palavra, tá, galera? Que a gente está chegando perto do fim aí da mesa. Dependendo aqui do andamento, a gente vê se tem algum espaço a mais. Só ressaltando a importância do Cobre Frio, que a gente possa também participar de todos os grandes eventos, né? Acompanhar. A Unpof traz discussões bienais, não só as discussões bienais, mas a discussão cotidiana lá, acompanha o Unpof. É importante para quem está na graduação estar por dentro, né? Do mundo da filosofia fora do seu centro acadêmico, né? Então, por exemplo, o que a professora da Patrícia, o prof tem muita coisa produzida, mas tem pouca externalidade, que está tentando resolver isso. E eu vou deixar o Dioclésio falar. Dioclésio, professor mestre, aí formado no meu núcleo do prof aqui do IFPE. Dioclésio, pode falar. O Rafael e todas as turmas aí presentes, boa tarde. Olha, é muito relevante a temática sendo discutida. A gente é do Prof. Filo, né, dessa turma de 2023, nós fizemos já a defesa, e na minha pesquisa eu trabalho isso, né, sobre... eu acho que é muito relevante você estar no espaço da sala de aula, com adolescentes, e você trabalhar filosofia. Então, eu vejo muito na minha pesquisa a questão da qualidade desse ensino, como ele se dá diante de um desafio de uma estrutura de educação reprodutivista, onde você se depara na sala de aula com uma série de limitações e de desafios, mas, ao mesmo tempo, você tem ali também uma certa liberdade de você refazer um pouco esse diálogo filosófico com os estudantes. Então, minha pesquisa, eu vou partilhar na quarta-feira, foi feita a partir de uma problemática minha, que esse espaço da sala de aula, como fazer uma aula que, de fato, o aluno participe, pense, seja significativa, um currículo próximo dos estudantes, né? E eu utilizo como temática, quando ensinar filosofia se torna problema, linhas de fuga com Deleuze e Guattari. Então, eu utilizo Guattari e Deleuze nessa possibilidade de modificar um pouco a estrutura desse ensino, a partir das iniciativas que a gente tem, né? E eu acho que é muito relevante o que o Bruno estava falando, o que vocês estão tocando, porque é um espaço importante para a gente, a sala de aula. E essa aula, esse encontro, né, ele tem que ser bem relevante. A gente tem que, de fato, buscar, assim, de forma marginal, como o Silvio Galo diz, a gente ir construindo uma outra modalidade de ensino que não seja desafiante, né? Porque você chega na sala de aula com 50 minutos, um conteúdo extenso, uma garotada bem cheia de energia, mas naquela disposição institucional muito limitada, você tem que, de fato, repensar esse ensino. Então, acho muito relevante a discussão, estou gostando bastante, e minha pesquisa me mostrou muitas coisas que eu vou poder, na quarta-feira, assim, partilhar rapidamente, né? Valeu. Obrigado. Obrigado, Dioclésio vai estar participando amanhã da mesa do ensino de filosofia, educação básica, e a Laura vai falar um pouco, né, representando aí, falar um pouco sobre essa questão do AD. Laura, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigado aí pelo incentivo, Vinícius, para a gente falar aqui também um pouco da nossa realidade. Então, sou a Laura, tenho 30 anos, eu sou caloura de curso de filosofia EAD, eu estou no primeiro ano da Universidade de São Francisco, sou representante discente do curso, então, assim,
agradecer primeiramente a organização, né, do evento por abrir, né, o espaço para nós, né, para nossa voz e tal, inclusive nós que somos estudantes de universidades privadas, né, a escolha da EAD, pelo menos para mim, né, pessoalmente, aí não tanto representando assim, né, os demais estudantes, mas porque o curso de filosofia, geralmente, de universidades públicas, ele é extremamente elitista, né, então, a gente, eu trabalho, tenho muito interesse em cursar filosofia, sempre tive, né, e a EAD ela se mostra como uma possibilidade muito incrível e muito próspera para que abra oportunidades para pessoas que queiram também ser estudantes de filosofia, né, e queiram estudar filosofia, desenvolver pesquisa em filosofia, coisa que muitas vezes não se vê espaço em universidades, sobretudo, que privilegiam estudos presenciais, né. A Unicamp, por exemplo, eu moro, né, em Campinas, eu sou ex-aluna, né, da Unicamp, o curso de filosofia, né, da Unicamp, por exemplo, ele é integral, né, das 8 às 18, então isso é inviável para quem realiza ali alguma atividade de trabalho. Então, desse ponto de vista, eu particularmente vejo, né, que a educação à distância, ela é uma oportunidade imensa, né, para a gente pensar, né, filosofia, dentro desses espaços, né, diversos outros, que não o ambiente presencial da sala de aula, que já tem sido há muito tempo, né, a sala de aula presencial, onde tem um professor em pé e vários estudantes sentados olhando para uma lousa, a gente já percebe que já é bastante antiquada, se a gente for pensar em novas metodologias, né, de educação, novos modos de aprendizagem, compartilhamento, né, de saberes, ela já é um espaço opressor, né, digamos assim, e quando a gente pensa na modalidade EAD, justamente, de alguma forma, a gente desconstrói isso, é um processo bastante natural, bastante está no cerne, né, da educação à distância, desconstruir esse tipo de espaço. Então, isso também é uma oportunidade para fazer filosofia. Eu sei que vai ter mesas discutindo sobre isso, então a EAD é uma ótima oportunidade para a gente pensar essas formas de filosofia, já é um ambiente muito propício, porque já é desconstruído esse espaço opressor de uma sala de aula presencial. Uma pauta bastante comum, né, da EAD, e aí outros estudantes também fiquem à vontade também para colocar aqui no chat também, sobre o marco regulatório, é uma pauta bastante importante quando a gente pensa na nossa modalidade. Foi publicada neste ano, em 2025, o novo marco regulatório que regula não só os cursos presenciais, mas também os cursos semipresenciais e 100% EAD. O marco regulatório do MEC, então, ele regula, né, os cursos a priori de universidades privadas, tá? E a gente tem isso é uma pauta bastante importante, porque o marco regulatório, ele impede hoje que os cursos sejam 100% EAD. Então, essa é uma pauta bastante forte da nossa representatividade aqui, porque hoje, pelo marco regulatório, o estudante da educação à distância, ele tem que obrigatoriamente ir ao polo para realizar uma prova, tá? E não é discutido no marco regulatório a qualidade dessa prova ou o que deve conter nessa prova, tá? Então, a gente visualiza muitos casos, né, de estudantes que vão para o polo, ou seja, têm que se deslocar, muitas vezes moram em outras cidades, são mães, né, trabalhadores, etc., porque também a pluralidade da EAD é muito grande, isso também é um ambiente muito propício da gente trazer essas outras visões, mas tem que se deslocar, às vezes, horas, né, para fazer uma prova que muitas vezes a pessoa vai sentar num computador lá no polo e fazer essa prova, coisa que ela poderia fazer, né, na sua casa. Então, mas pelo marco regulatório é exigido ter a prova presencial, mas pouco se discute no marco regulatório a qualidade do curso, a qualidade de como deve ser as avaliações, quais as metodologias. Isso abre margem para universidades privadas
visarem sumariamente lucro, né, ao invés de uma qualidade de ensino, tá? Então, a nossa luta é pela, de fato, revisão, né, do marco regulatório. Isso precisa ser revisado, isso precisa ser revisto. O curso EAD, ele precisa ser EAD, né? A gente não pode exigir que, às vezes, a pessoa precise se deslocar, pelo menos para cursos que não tem laboratório, que não há exigência, né, de laboratórios, de estágios, né, e etc., se deslocar para fazer uma prova no computador, né? Então, essa é uma pauta bastante forte da modalidade da EAD. E, mais uma vez, obrigado pela organização e por dar voz aí para nós, estudantes da EAD. Eu agradeço, Laura, trazer esse ponto importante, né? A gente muito discute, né? A gente, às vezes, esquece um pouco, né, dessas outras vertentes dentro do estudo da filosofia. A gente está chegando ao fim da mesa de aberturas. O Vinícius quer falar alguma coisa? Vinícius? Não? A Sheila. Sheila, a gente tem um tempinho, então pode falar, fica à vontade. Boa tarde, vocês me ouvem? A gente se escuta, a gente não te vê, mas a gente escuta sim. Sim. Só queria colocar um contraponto ao que a colega colocou, né? Eu faço curso de filosofia EAD, né? Eu moro em Mato Grosso do Sul. Eu faço porque não existe nenhuma universidade pública aqui e nem privado curso presencial. Eu vejo a EAD como uma ferramenta que poderia, sim, ser utilizada como uma ferramenta, mas, infelizmente, ela não está sendo utilizada como uma ferramenta, mas como precarização da força de trabalho, né? Como precarização daquilo que tem mais valoroso no capitalismo, né? Que é a força de trabalho. Aquilo que produz riqueza na nossa sociedade, né? E eu acho muito importante isso que vocês estão organizando, porque justamente isso, né? Por que a gente chegou num determinado momento e a gente tem que se contrapor aos ataques que estão vindo, né? Esses ataques não são só a filosofia, que é muito importante para a gente pensar a sociedade que a gente vive e o meio qual a gente vive, né? Mas pensar e entender os ataques que estão acontecendo. Então, assim, não vejo a EAD na sociedade capitalista como uma forma, como um instrumento, só uma ferramenta, né? Ela sobretudo, né, enquanto tecnologia, ela é capital, né? E ela tem um interesse, uma finalidade específica, né? Que é formar uma determinada força de trabalho para trabalhar numa determinada sociedade, uma sociedade particular, né? Então, faço porque não tem outra opção, né? Mas se eu pudesse ter um ensino presencial com professores qualificados, ganhando bem, com uma estrutura de um serviço público decente, né? Que pudesse oferecer isso para nós, isso seria excelente, né? E eu acho que a gente também tem que ter um pouco de cuidado nesse sentido, porque a gente acaba afirmando aquilo que nos oprime e nos explora, né? E é nesse sentido, parabéns, eu acho que esse é o caminho mesmo, é o caminho de luta, né? Não tem como você se contrapor sem lutar, né? A luta é essencial para que a gente sobreviva, principalmente nessa sociedade. E eu acho muito interessante que a gente realmente entre nesses debates, né? Como a professora Patrícia colocou, né? A BNCC, eu tenho formação em pedagogia também, e eu acho que se a gente não começar a minimamente entender o que está acontecendo, os movimentos que estão acontecendo, né? Inclusive alguns colegas colocaram aí a posição de um governo do passado, né? Como se o governo do presente não tivesse junto, né? Com o Banco Mundial privatizando, forçando a privatização mesmo, né? Se a gente for pegar os últimos dados do censo escolar, a gente vai ver o número de matrículas e escolas privadas, de universidades privadas, já superou
ao ensino presencial, né? E a gente tem que se perguntar por que isso está acontecendo, né? Qual é o movimento que o capital está fazendo e qual é o movimento que a gente tem que capturar para poder se contrapor a isso que está acontecendo, né? E não é só no governo passado, infelizmente, né? A educação do Brasil ela está sendo privatizada, principalmente o ensino superior, e a gente precisa entender como que a tecnologia está sendo inserida nesse processo, né? Não é só que a gente não tem acesso para as pessoas, ela não tem só essa finalidade, né? Ela não tem só, a gente precisa, eu acho que aí dentro de filosofia buscar a essência das coisas, né? Não só a aparência, né? Mas é isso, queria agradecer, parabéns, e pretendo aí me filiar e ajudar na luta. Obrigada, um abraço. Obrigado, Sheila, pela participação. A gente finaliza aqui as inscrições. Lembrando, certo, é muito importante a participação de vocês dentro do Congresso, que vocês também participem dos próximos. Tem o Enefil está aí aberto, né? Lembrando aí que o Clemson colocou para vocês, né? Acontece de forma híbrida, né? Vai ter a parte presencial lá em Tocantins, como vai ter a parte também online. Então, é importante, né, sempre estar nessas discussões. Para as meninas do ED, é importante também vocês levarem essas pautas, essas discussões, né, dentro desses congressos. Queria agradecer, né, a presença de todos nessa mesa de abertura do 10º Congresso Brasileiro de Estudantes de Filosofia, em nome da professora doutora Patrícia Velasco, agradecer a participação de todos, a fala de todos, e que a gente tenha um ótimo congresso pela frente. A partir das 16 horas, a gente já está tendo a nossa primeira roda de conversa, né? Que, como eu falei para vocês, a gente segue com essas rodas de conversa até a sexta-feira. Vocês conseguem ter acesso ao cronograma, né? A programação no Instagram. E a roda de conversa logo após é a pesquisa acadêmica em filosofia, né? Onde a gente vai ter o Ezra Guedes, a Aline e o Edson Silva. De noite, à noite, a gente vai ter o Conselho Estudantil de Filosofia, né? Como o Vinícius colocou aí, vai trabalhar os estatutos, o nome da filiação, a filiação. Então, é muito importante para que vocês possam participar, tá? Amanhã, um dia completo, né? Começa pela manhã e segue até a noite, a quinta-feira, a mesma questão, tá? Então, acompanhe, e na sexta-feira a gente finaliza esse congresso. Parabenizar o Vinícius, né? E não só o Vinícius, mas em nome do Vinícius, a toda a organização do congresso que a gente vai ter durante essa semana, e que o Cobrafil ele não tenha mais esse hiato, né? Porque é muito importante ressaltar que a luta ela é uma luta contínua, né? Então, quero fortalecer a ideia para quem está fazendo a graduação aí em filosofia, não pare na graduação, tá? Se mantenha dentro da academia, se aprofunde dentro do estudo, naquilo que você está, né? Então, vá para o mestrado, depois vá para o doutorado, assim abre muito mais campos para vocês, tá? Isso é de extrema importância. E agradeço a presença de todos nessa mesa de abertura. Tchau, tchau.